Eu moro com minha irmã em uma casa de 2 andares, que é dividida em 2 residências. Há 2 cozinhas, e minha irmã ocupa a parte de baixo enquanto eu fico no andar de cima. Minha irmã não fica muito em casa, pois costuma passar o tempo com o namorado que mora a 20 milhas de distância. Apesar de ter 30 anos, eu admito que às vezes fico assustado quando estou sozinho em casa, o que aconteceu em uma noite enquanto eu assistia a um filme de terror na minha sala. Minha parte da casa é um espaço aberto que integra a sala de estar, a sala de jantar e a cozinha. O sofá está no meio do espaço, então, ao assistir TV, minhas costas ficam voltadas para uma grande área atrás de mim. Isso pode ser desconfortável para quem se assusta facilmente. Enquanto assistia ao filme, notei que ficava olhando por cima do ombro com frequência. Gosto de pensar que não sou o único de 30 anos que faz isso. Depois do filme, escovei os dentes, apaguei todas as luzes da casa e fui dormir. Dormi por cerca de 2 horas e acordei por volta da 1h da manhã sem saber por quê. Então, ouvi uma voz lá embaixo que parecia ser da minha irmã. Ela estava dentro da casa e parecia estar me chamando. Ainda meio sonolento e sem pensar direito, levantei da cama e fui pelo corredor escuro, acendendo as luzes do corredor ao longo do caminho. Ouvi minha irmã chamando meu nome lá de baixo. Desci as escadas no escuro, respondendo a ela. Tentei encontrar o interruptor de luz no hall de entrada, mas não consegui. Caminhei pelo corredor dela em direção à cozinha, encontrei o interruptor e acendi a luz da cozinha, que iluminou seu pequeno apartamento. Não havia ninguém lá, nem ela, nem o namorado. Fui ao quarto dela, mas estava vazio. Chamei seu nome alto uma vez, mas ninguém respondeu. Logo depois, ouvi algo cair no quarto dela, que eu havia acabado de verificar e estava vazio. Subi de volta para minha cama, onde estava meu telefone, e tentei ligar para ela várias vezes, mas ela não atendeu. Tranquei-me no meu quarto, pensando se tinha alucinado tudo aquilo. Eventualmente, adormeci. Na manhã seguinte, acordei com uma mensagem da minha irmã perguntando por que eu havia ligado para ela a 1h da manhã. Perguntei se ela estava em casa na noite anterior e ela disse que não, que estava na casa do namorado. Desci ao quarto dela para ver o que poderia ter caído, mas não havia nada no chão. Acredito que tenha alucinado tudo que ouvi naquela noite, mas isso é o que quero acreditar porque a alternativa seria muito mais assustadora. Nunca tive alucinações ou problemas de sono antes, então a vividez com que ouvi a voz da minha irmã e aquele som no quarto realmente me assusta. Passei muito tempo sozinho em casa quando era criança, principalmente porque minha mãe era solteira durante boa parte da minha infância e trabalhava como enfermeira com horários irregulares. Meu irmão havia ido para a faculdade. Uma noite, minha mãe estava trabalhando e era fim de semana. Eu tinha uma amiga, Molly, que veio me visitar. Assistimos alguns filmes e passamos um tempo juntos até que ela teve que ir embora, pois seus pais não gostavam que ela ficasse fora até tarde. Fiquei sozinho em casa. Continuei assistindo TV no meu quarto, que ficava no andar de cima e tinha uma janela voltada para o quintal. De repente, ouvi o som de uma das cadeiras no deck sendo arrastada. Levantei e olhei pela janela, vendo alguém sentado em uma das cadeiras lá fora. Chamei o nome de Molly, pensando que poderia ser ela, mas a pessoa olhou para mim e não era Molly. Assustado, me escondi da janela. Não reconheci quem era devido à escuridão. Enviei mensagens para alguns amigos do nosso grupo de chat perguntando se era algum deles brincando comigo, mas todos negaram e perguntaram do que eu estava falando. Não acreditei que meus amigos fariam isso. Assustado, mas curioso, voltei lentamente para a janela e vi que a pessoa ainda estava lá, olhando para minha janela. Era um homem, claramente, e ele definitivamente me viu.
Corri de volta para longe da janela, desliguei a TV e me encolhi na minha cama, abraçando meus joelhos. Esperei na escuridão por um tempo, com medo de até mesmo acender a tela do meu celular, pois temia que ele visse a luz. Não queria fazer barulho para que ele pensasse que eu não estava mais no quarto. Depois de um tempo que parecia interminável, finalmente tive coragem de olhar pela janela novamente. Uma parte de mim morreu por dentro ao ver que ele ainda estava lá, olhando para minha janela. Em vez de fugir da janela, tentei ser corajoso e perguntei o que ele queria. Notei que seus ombros subiam e desciam como se ele estivesse rindo muito, mas sem emitir som. Então, ouvi um leve som de assobio, como se ele estivesse rindo até ofegar. Pedi para ele ir embora e me afastei da janela novamente. Voltei para minha cama, com medo de chamar a polícia. Saí do meu quarto e me sentei no topo da escada, ouvindo a porta dos fundos sendo empurrada. Ele estava tentando entrar na casa. Corri de volta para o meu quarto para me esconder. Tinha 14 anos e não sabia o que fazer. Eventualmente, ouvi a porta da frente sendo mexida, mas ele desistiu rapidamente. Fechei a janela e as cortinas do meu quarto. Se as portas não estivessem trancadas, poderia ter sido muito pior. Fiquei no meu quarto até minha mãe chegar em casa por volta das 9 da manhã. Contei a ela o que aconteceu e ela ficou brava comigo por não ter ligado para a polícia. Em retrospectiva, percebo que foi muito estúpido da minha parte. É uma das muitas coisas que fiz ou deixei de fazer na juventude que questionam muito. Essa é a história de como eu quase morri quando era criança e fiquei sozinho em casa. Foi possivelmente a noite mais intensa da minha vida, com muitos acontecimentos. Somos uma família de 5 pessoas. Eu tinha 10 anos na época, meu irmão mais velho tinha 14 anos e minha irmã tinha 5 anos. Era uma sexta-feira à noite e meu irmão estava fora com os amigos, causando problemas. Recebemos um telefonema assustador no qual um hospital informou meus pais que meu irmão havia sido atropelado por um carro. Minha mãe ficou muito abalada e começou a chorar. Eu estava jogando um videogame de Star Wars na sala quando ouvi minha mãe chorando e corri para ver o que estava acontecendo. Meus pais, muito preocupados, vestiram seus casacos, pegaram minha irmã e me perguntaram se eu ficaria bem sozinho em casa. Eu disse que sim, e eles saíram apressadamente. Eu estava preocupado com meu irmão, mas não queria ir ao hospital vê-lo machucado. Continuei jogando por algumas horas até ouvir a porta da frente se abrir. Já era facilmente passado da meia-noite e estava na hora de dormir, então desliguei a TV e o PlayStation, e fui para a cama com meu Game Boy. Tentei ouvir as vozes dos meus pais, mas não ouvi nada. Depois de alguns minutos sem ouvir passos subindo as escadas, tive a sensação de que algo estava errado. Saí silenciosamente do meu quarto e fui até a borda da escada que dava para a sala de estar. As luzes estavam apagadas, mas vi 3 pessoas altas na sala. Eles não eram minha família. Fiquei paralisado de medo por um segundo antes de voltar calmamente para o meu quarto e fechar a porta silenciosamente. Porém, não foi silencioso o suficiente e eu sabia que eles deviam ter ouvido o clique da porta. Corri para o armário, abri a porta silenciosamente e me escondi atrás de caixas e sacos de roupas. Houve um período que pareceu uma eternidade, esperando que alguém abrisse a porta do quarto. Ouvi passos entrando no quarto, indo até minha cama, e depois um silêncio. Mais passos em direção à porta do armário e, em seguida, a porta do armário se abriu. Meu coração estava na garganta. Tudo o que fiz foi ficar em silêncio e segurar a respiração. A porta ficou aberta por um tempo, mas eu não olhei para cima, nem me movi. Foram uns bons 20 segundos de silêncio antes que a porta se fechasse novamente e os passos se afastassem. Quando finalmente olhei para cima,
Percebi que, de onde estava escondido, eu poderia ter sido visto. Depois de provavelmente 1 hora, ouvi meus pais voltarem. Corri escada abaixo para encontrá-los e vi que a porta da frente estava entreaberta. As pessoas que invadiram a casa haviam roubado vários objetos de valor. Foi uma noite que passou de ruim para pior para nossa família. Meus pais estavam com tanta pressa de ir ao hospital que esqueceram de trancar a porta. Tive sorte de não ter morrido ou sido sequestrado. Agora, olhando para trás, me pergunto se a pessoa que abriu o armário e ficou lá por 20 segundos me viu escondido. Talvez ele fosse apenas um ladrão e não alguém querendo machucar uma criança, ou talvez ele simplesmente não me viu e eu escapei por pouco da morte ou ferimento.